Você já ouviu falar na cidade de refúgio? Sabe por que delas terem sido criadas? No capítulo 35 de Números, você vai descobrir como é que Deus criava da justiça e da misericórdia no meio do seu povo. Vambora fazer a leitura hoje? Antes eu quero te pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com quem você ama. E se ainda não me segue, por favor, né? É só apertar aqui embaixo, me seguir e apertar o sininho também para poder receber diariamente todos os vídeos sobre todos os capítulos que estamos lendo e vamos até Apocalipse. Então vamos começar? Hoje eu vou ler nessa Bíblia aqui, que é um peso, é a Bíblia Arqueológica NVI, tá? É um passeio ilustrado através da história e da cultura bíblia. É uma Bíblia de estudo, muito legal. Eu adquiri essa Bíblia em 2017. Ela é maravilhosa, super indico. Então vamos lá. Pega a sua Bíblia, Números 35. Vamos lá, tem que apoiar aqui porque ela é muito pesada, gente. Bom, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que da herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem, e deles também pastagens ao redor das cidades. Assim eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado, para os rebanhos e para todos os seus outros animais de criação. As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 450 metros, a partir do muro da cidade. Olha como Deus é detalhista. Do lado de fora da cidade, meçam 900 metros para o lado leste, para o lado sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão essa área para pastagens das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades, ou seja, o total de 48, né? Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo que tem muitas e poucas das que têm poucas. Olha só a justiça de Deus, é incrível. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima. Nós já vimos aqui anteriormente a lei de Italião, né? Dente por dente, olho por olho. A fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. Então, a cidade de refúgio era para ele ser julgado, era para ter um tempo onde ele não seria atacado por ninguém, para ele ser julgado. Cadê onde eu estou? Me perdi, perdão. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa, de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que para matar e ferir uma pessoa, de modo que é muito pesado. De modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino. Quando a encontrar, o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela de modo que ela morra,
ou se com hostilidade der-lhe um soco provocando a sua morte, ele terá que ser executado. É assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou se, sem vê-la, deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima, de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo santo. Se, contudo, o acusado sair dos limites da cidade de refúgio para onde fugiu e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Estas exigências legais serão para vocês e para as suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas. Mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceitem resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que se retorne e viva em sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra, e só se pode fazer propiação em favor da terra em que se derramou o sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Uau, gente! Que capítulo, né? Nós lemos nesse capítulo 35, assim, a descrição das cidades destinadas aos levitas. Lembrando que a gente já viu em capítulos anteriores que os levitas eles não receberiam herança de possessão, porque a herança deles é o Senhor. Então, eles não participaram daquela divisão dos territórios que nós vimos nos capítulos anteriores, mas entendemos que eles receberam uma bênção diferente e também o estabelecimento, né, das cidades de refúgios nas terras que as tribos cederam para eles. E essas cidades, elas serviam assim como uma proteção para aqueles que cometiam um homicídio acidental, garantindo assim um julgamento justo e evitando uma vingança, né, por parte dos familiares, conforme a lei de Talião, dente por dente, olho por olho, que eu já falei aqui e que a gente já viu em outros vídeos. As leis para homicídio não intencional, intencional, elas são detalhadas, enfatizando assim justiça e proteção para todos, né? Ali a pessoa aguardava julgamento. Mesmo porque se ela fosse julgada culpada, ela estaria longe dos filhos de Israel, porque Deus é santo e Ele habita no meio do seu povo. Bom, agora vamos assim pensar quais são as lições que a gente pode tirar desse capítulo, para a gente poder aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Nós vimos que o capítulo fala de justiça e de misericórdia, porque Deus provê meios assim para um equilíbrio entre justiça e compaixão, né? Vimos também que Deus se preocupa tanto com a justiça que Ele define que um só testemunho poderá ser suficiente para salvar uma pessoa. Mas o inverso, para condenar uma pessoa culpada ou à morte, tem que ter pelo menos
2 ou mais testemunhas. Olha o zelo de Deus nesse detalhe. O Senhor também se preocupa com lugares para refúgio, né? E nos mostra a importância de ter lugares seguros, onde a justiça é garantida para a proteção de quem realmente precisa, quem realmente não fez por maldade, né? Outra coisa importante é a responsabilidade da comunidade, porque cada tribo precisava contribuir para o bem-estar coletivo, através da doação dessas cidades, né? Nós lemos nos capítulos anteriores que os levitas somavam 23.000. E a eles foram distribuídos, como a gente acabou de ler, né, 48 cidades, não é isso? Vamos refletir agora para a gente poder gerar insights e anotar no nosso caderninho. Vamos lá. Como é que você pode hoje criar espaço seguro de justiça e compaixão para as pessoas que precisam e fazem parte da sua comunidade? Será que você já parou para pensar nisso alguma vez? É difícil, né? O que mais? Quais medidas você pode adotar para garantir um julgamento justo em sua própria vida? O que mais? De que forma a ideia de refúgio é interessante e relevante para o seu crescimento espiritual? Você acha que saber disso muda alguma coisa na sua vida? Bom, vamos lá. Chegou a hora da gente conversar com Deus. Vamos fazer a nossa oração ao Pai? Então abaixe a sua cabeça e vamos começar. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por nos mostrar o seu cuidado com as pessoas que agiram sem intenção de ferir o outro, mas acabaram ferindo ou até matando. A sua justiça, Pai, não se limita apenas ao perdão, mas à integridade e à proteção daqueles que o Senhor ama, que o Senhor cuida e que não fizeram nada proposital, Pai, nada culposo, nada doloso. E ao criar essas cidades de refúgio, o Senhor estabeleceu as primeiras prisões domiciliares do mundo, Pai. E a partir daí a gente pode entender e saber que tudo que a gente vê hoje é cópia do que um dia o Senhor criou. Isso é fato, Pai. Pobre é aquele que não conhece a Tua palavra e o tesouro guardado para aqueles que Te buscam, Pai, em espírito e em verdade. Porque esse tesouro aqui produz entendimento e tem assim um poder único de transformar pessoas simples em pessoas sábias. Obrigada, Pai, por se preocupar conosco. Nós Te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, gente. Hoje nós lemos esse capítulo e amanhã o próximo. E amanhã terminamos o livro de Números para entrar em Deuteronômio. E assim nós vamos até Apocalipse. Bora? Estamos juntos? Então, deixa seu like, compartilha com quem você ama, comenta se você tiver alguma dúvida e vamos em frente. Amanhã tem mais.